Posso enxugar suas lágrimas? Perguntou a menina pobre ao milionário doente. Carlos Eduardo Mendonça vivia seus dias mais sombrios deitado naquela cama do Hospital São Vicente, em São Paulo. O homem que um dia comandou um império de construção civil agora dependia de aparelhos para respirar e enfermeiros para as necessidades mais básicas. Foi durante uma dessas tardes cinzentas que uma vozinha doce o fez abrir os olhos pela primeira vez em dias. Uma menina de aproximadamente 3 anos estava parada ao lado de sua cama, segurando um lenço de papel na mãozinha pequena. Posso enxugar suas lágrimas? Perguntou ela, com a inocência que só uma criança possui. Carlos Eduardo nem havia percebido que estava chorando. Há semanas as lágrimas brotavam sozinhas, como se seu corpo expressasse uma dor que ele nem conseguia mais nomear. A menina tinha cabelos castanhos presos em 2 rabinhos e vestia uma camiseta rosa um pouco desbotada. Como você chegou aqui, pequena? Murmurou ele, sua voz rouca do silêncio. Mamãe está limpando o corredor. Eu vi o senhor chorando e fiquei triste, respondeu ela, subindo na cadeira ao lado da cama com a agilidade típica das crianças. Antes que Carlos Eduardo pudesse protestar, a menina passou o lenço delicadamente em seu rosto, com um cuidado que ele não recebia há décadas. Naquele momento, algo se rompeu dentro dele. Não conseguia lembrar da última vez que alguém havia demonstrado um gesto de carinho tão puro. Como você se chama? Perguntou ele, sentindo pela primeira vez em meses um interesse genuíno por algo. Sofia. E o senhor? Carlos Eduardo. Mas você pode me chamar de seu Carlos. Você está muito doente, seu Carlos. A pergunta direta da criança o pegou desprevenido. Os médicos, enfermeiros e até mesmo seus advogados sempre falavam sobre sua condição usando termos técnicos e rodeios. Sofia apenas queria entender. Estou sim, Sofia, muito doente. Minha vovó ficou doente também, mas ela melhorou quando eu cantava para ela, disse Sofia, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Nesse momento, uma mulher jovem apareceu correndo na porta do quarto, com o rosto vermelho de preocupação e um uniforme de limpeza. Sofia! Meu Deus, desculpe, senhor, disse a mulher entrando rapidamente. Eu disse para você não sair da sala de espera. Tudo bem, respondeu Carlos Eduardo, surpreendendo a si mesmo ao defender a criança. Ela só estava me fazendo companhia. A mulher se aproximou hesitante. Era jovem, devia ter uns 25 anos, com feições delicadas que lembravam muito as da filha. Eu sou Mariana, a mãe dela. Trabalho na limpeza aqui. 1000 desculpas pelo incômodo, senhor. Normalmente não trago a Sofia, mas minha babá ficou doente e... Não precisa se explicar, interrompeu Carlos Eduardo. Qual é o seu sobrenome? Santos. Mariana Santos. E você, Sofia Santos, gostaria de me fazer uma visita amanhã também? Os olhos da menina se iluminaram, mas Mariana pareceu desconfortável. Senhor, eu não posso aceitar. O senhor precisa descansar e... Por favor, disse Carlos Eduardo, e havia uma súplica em sua voz que nem ele esperava. Há muito tempo não tenho companhia assim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana hesitou, olhando para a filha que sorria esperançosa. Sofia, diga tchau para o seu Carlos. Temos que ir. Tchau, seu Carlos. Amanhã eu trago um desenho para o senhor. Depois que as duas saíram, Carlos Eduardo ficou olhando para o teto com uma sensação estranha no peito. Havia passado os últimos 6 meses isolado, recebendo apenas visitas dos médicos e do seu advogado, Dr. Henrique Tavares. Seus únicos parentes vivos eram um sobrinho distante, Ricardo, e uma prima, Fernanda, que apareciam esporadicamente apenas para saber sobre sua condição financeira. A doença havia chegado sem avisos. Primeiro foram as dores nas costas que ele ignorou por meses. Depois a fadiga constante que atribuiu ao estresse dos negócios. Quando finalmente procurou ajuda médica, o diagnóstico foi devastador. Uma condição degenerativa que afetava sua medula espinhal, deixando-o progressivamente mais fraco.
Dr. Alberto Carvalho, seu médico principal, havia sido honesto desde o início. O tratamento poderia retardar a progressão, mas a recuperação completa era improvável. Carlos Eduardo tinha 58 anos e sentia como se sua vida já tivesse acabado. No dia seguinte, Sofia apareceu conforme prometido. Desta vez, Mariana a trouxe diretamente ao quarto durante seu horário de almoço. "Trouxe o desenho", anunciou Sofia, mostrando uma folha de papel onde havia rabiscado com giz de cera. "É o senhor sorrindo." O desenho era simples, como todos os desenhos de criança, mas havia algo tocante na figura humana que ela havia criado com tanto carinho. Era apenas palitos e círculos, mas definitivamente havia um sorriso grande no rosto. "Está lindo, Sofia. Há quanto tempo ninguém me desenha sorrindo?" disse Carlos Eduardo, guardando o papel com cuidado na mesinha ao lado da cama. "Por que o senhor não sorri mais?" perguntou Sofia, subindo novamente na cadeira. Mariana se aproximou, claramente preocupada com a indiscrição da filha. "Sofia, não faça perguntas assim." "Está tudo bem", disse Carlos Eduardo. "É uma pergunta justa. Sabe, Sofia, às vezes, quando ficamos doentes por muito tempo, esquecemos como sorrir." "Eu posso ensinar", disse Sofia, fazendo uma careta exagerada com um sorriso enorme. Pela primeira vez em meses, Carlos Eduardo sentiu os cantos da boca se curvarem para cima. Não era bem um sorriso, mas era o início de um. "O senhor conseguiu", comemorou Sofia batendo palminhas. Mariana assistia à interação com uma mistura de ternura e preocupação. Ela sabia quem era Carlos Eduardo Mendonça. Todos no hospital sabiam. Era impossível não reconhecer o homem que havia construído metade dos edifícios comerciais de São Paulo. Mas ali, naquele momento, ele parecia apenas um homem solitário encontrando consolo na inocência de sua filha. "Mariana", disse Carlos Eduardo, depois que Sofia se distraiu brincando com os botões da cama. "Posso perguntar sobre o pai da Sofia?" O rosto de Mariana se fechou imediatamente. "Ele não faz parte das nossas vidas", respondeu ela seca. Carlos Eduardo percebeu que havia tocado em um assunto delicado e não insistiu. Durante os dias seguintes, as visitas de Sofia se tornaram a única coisa que ele esperava. A menina chegava sempre com alguma novidade, um desenho novo, uma história que havia inventado, ou simplesmente com vontade de conversar. Foi durante a quarta visita que Carlos Eduardo percebeu algo estranho. Sofia estava mais quieta que o normal e sua pele parecia pálida. "Você está se sentindo bem, pequena?" perguntou ele. "Estou com um pouquinho de dor de cabeça", respondeu Sofia, subindo na cadeira mais devagar que o normal. Mariana, que estava organizando os materiais de limpeza, se aproximou imediatamente. "Sofia, por que não me contou?" disse ela, tocando a testa da filha. "Você está com febre." "Não é nada, mamãe. Eu queria ver o seu Carlos. Venha, vamos para casa agora mesmo", disse Mariana, pegando a filha no colo. "Espere", disse Carlos Eduardo. "Dr. Carvalho está aqui hoje. Ele poderia dar uma olhada nela." "Senhor Mendonça, eu não posso aceitar. Não temos como pagar um médico particular." "Eu pago. Por favor, deixe que ele examine ela." Mariana hesitou. A febre de Sofia estava realmente alta e ela não tinha dinheiro para levar a filha a um médico particular. O posto de saúde do bairro sempre tinha filas enormes e Sofia estava claramente precisando de atendimento. Eu não sei como agradecer", murmurou ela. "Não precisa agradecer. Sofia é minha amiga, não é mesmo?" disse Carlos Eduardo, piscando para a menina que sorriu mesmo sentindo-se mal. Dr. Carvalho examinou Sofia no próprio quarto de Carlos Eduardo. Após alguns minutos, ele tranquilizou Mariana. "É apenas um resfriado forte, mas a febre está alta. Vou prescrever um antitérmico e um antibiótico. Em 2 dias ela estará bem." "Doutor, quanto eu devo?" "Está tudo resolvido", interrompeu Carlos Eduardo. Naquela noite, depois que Mariana e Sofia saíram, Carlos Eduardo ficou pensando em como sua vida havia mudado em apenas uma semana. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele havia passado horas sem pensar em sua própria condição.
A preocupação com Sofia havia ocupado completamente seus pensamentos. Dr. Carvalho apareceu para sua consulta diária e notou a mudança. Você parece diferente hoje, Carlos Eduardo. Como assim? Mais presente. Nas últimas semanas você estava quase ausente. Como se tivesse desistido. Carlos Eduardo pensou nas palavras do médico. Era verdade. Desde o diagnóstico, ele havia se recolhido completamente, recusando tratamentos experimentais e até mesmo a fisioterapia. Mas agora, Dr. Carvalho, sobre aqueles tratamentos que o senhor mencionou. Sim? Gostaria de saber mais detalhes. O médico sorriu. Era a primeira vez que Carlos Eduardo demonstrava interesse real em lutar contra a doença. 2 dias depois, Sofia voltou completamente recuperada e mais falante que nunca. Seu Carlos, o remédio que o doutor deu foi muito bom. Não dói mais nada. Que bom, pequena. Eu estava preocupado. O senhor estava preocupado comigo? Perguntou Sofia com os olhos brilhando. Claro que estava. Você é minha amiguinha especial. Sofia subiu na cama dessa vez, algo que surpreendeu Carlos Eduardo. Nos dias anteriores, ela sempre ficava na cadeira. Posso deitar aqui do lado? Perguntou ela. Mariana se aproximou rapidamente. Sofia, não pode incomodar o senhor assim. Ela não está incomodando, disse Carlos Eduardo, ajeitando as cobertas para que Sofia pudesse se acomodar ao seu lado. A menina se aconchegou ao lado dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Carlos Eduardo sentiu uma emoção estranha, algo entre proteção e carinho que ele não experimentava há décadas. Seu Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor tem filhos? A pergunta atingiu Carlos Eduardo como um soco. Ele havia sido casado uma vez, há muito tempo. Helena. Eles haviam tentado ter filhos por anos, mas nunca conseguiram. O casamento acabou se deteriorando e Helena o deixou cansada da obsessão dele com o trabalho e da frieza emocional que ele desenvolveu como mecanismo de defesa. Não, Sofia, nunca tive filhos. Por quê? É complicado, pequena. Sofia ficou quieta por um momento, processando a informação com a seriedade que as crianças às vezes demonstram. Se o senhor quiser, eu posso ser sua filha emprestada, disse ela finalmente. As palavras de Sofia tocaram algo profundo em Carlos Eduardo. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de dor ou autocompaixão. Eram lágrimas de uma emoção que ele havia esquecido que existia. Eu gostaria muito disso, murmurou ele, acariciando os cabelos da menina. Mariana observava a cena com sentimentos conflitantes. Por um lado, via como sua filha havia trazido vida de volta aos olhos daquele homem. Por outro, sentia-se desconfortável com a situação. Carlos Eduardo era um homem poderoso e rico, enquanto ela era apenas uma faxineira. Mundos que não deveriam se misturar. Mas ao ver Sofia adormecida tranquilamente ao lado do homem que havia se tornado sua figura paterna improvista, Mariana não teve coragem de interromper. Foi nessa semana que os problemas começaram. Supervisora Glória Medeiros, chefe do setor de limpeza, havia notado as visitas frequentes de Mariana ao quarto do paciente mais rico do hospital. E Glória não era conhecida por sua bondade. Mariana, preciso falar com você, disse Glória na manhã seguinte, parando Mariana no corredor. Sim, dona Glória. Soube que você está levando sua filha para o quarto do senhor Mendonça. Isso é contra as regras do hospital. Eu posso explicar. O senhor Mendonça o quê? Achou que um homem rico ia se interessar por você e sua filha? Disse Glória com desprezo. Mariana sentiu o rosto queimar de raiva e humilhação. Não é nada disso. Sofia, nada. A partir de hoje, sua filha não pode mais entrar neste hospital. E você vai trabalhar no turno da tarde. Assim não tem desculpa para trazê-la. Dona Glória, por favor. Minha babá só está disponível à noite e... Não é problema meu, problema. Resolva sua vida pessoal fora do horário de trabalho. Mariana sabia que protestar seria inútil. Glória Medeiros tinha fama de demitir funcionários por muito menos. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Naquela tarde, quando Carlos Eduardo esperava pela visita diária de Sofia, apenas Mariana apareceu. "Onde está a Sofia?" perguntou ele imediatamente. "Senhor Mendonça, eu não posso mais trazê-la", a supervisora proibiu. "Proibiu? Por quê?" Mariana explicou a situação, vendo a expressão de Carlos Eduardo ficar cada vez mais sombria. "E agora você vai trabalhar à tarde?" "Sim, não tenho escolha." "E a Sofia? Onde ela fica?" "Com uma vizinha. Não é ideal, mas..." Carlos Eduardo pensou por um momento. A raiva que sentiu contra a supervisora foi instantânea e intensa. "Mariana, você poderia me fazer um favor?" "Claro. Poderia me trazer o número de telefone da administração do hospital?" Meia hora depois, Dr. Hélio Ramos, diretor administrativo do Hospital São Vicente, estava no quarto de Carlos Eduardo. O empresário havia feito uma doação substancial para a construção da nova ala pediátrica no ano anterior, o que lhe garantia certas influências. "Carlos Eduardo, como posso ajudá-lo?" "Dr. Ramos, preciso resolver uma situação. Uma funcionária da limpeza, Mariana Santos, está sendo prejudicada injustamente por permitir que sua filha me visite." "Entendo. Isso está causando problemas para você?" "Está. A criança faz parte do meu tratamento agora. Dr. Carvalho pode confirmar que meu estado emocional melhorou significativamente desde que comecei a receber essas visitas." Dr. Ramos assentiu. Era verdade que Carlos Eduardo parecia muito melhor nas últimas semanas. "Vou resolver isso hoje mesmo." No dia seguinte, foi Glória Medeiros quem foi chamada à administração. Ela saiu da sala visivelmente abalada e pela primeira vez em anos foi respeitosa com Mariana. "Você pode voltar ao turno da noite", murmurou Glória, evitando olhar Mariana nos olhos. "E minha filha?" Pode trazê-la quando necessário." Mariana não entendeu completamente o que havia acontecido, mas suspeita que Carlos Eduardo havia interferido de alguma forma. Naquela noite, Sofia voltou correndo para o quarto, como se tivesse sido separada do pai por semanas, em vez de apenas 2 dias. "Seu Carlos, senti tanto a sua falta." "Eu também senti a sua, pequena", disse ele, abraçando-a com força. "A mamãe disse que uma senhora má não queria que eu viesse mais." "Mas o senhor falou com ela?" Carlos Eduardo olhou para Mariana por cima da cabeça de Sofia. "Digamos que resolvemos o mal-entendido." Foi nessa época que Ricardo Mendonça, sobrinho de Carlos Eduardo, apareceu para uma de suas visitas esporádicas. Ricardo tinha 35 anos e havia herdado todos os piores traços da família Mendonça: ganância, frieza e falta de escrúpulos. "Tio Carlos, como você está?" disse Ricardo, entrando no quarto com ar de preocupação forçada. "Melhor, Ricardo. Muito melhor." "Que bom ouvir isso. Tenho algumas questões dos negócios para discutir com você." Neste momento, Sofia entrou correndo no quarto, seguida por Mariana, que se desculpava. "Senhor Mendonça, desculpe, ela escapou de mim." "Seu Carlos!" gritou Sofia, ignorando completamente Ricardo e subindo na cama. Ricardo observou a cena com total incredulidade. "Tio, quem é essa criança?" "Ricardo, esta é Sofia, minha amiga especial. E esta é Mariana, a mãe dela." "Sua amiga especial?" repetiu Ricardo, olhando de Carlos Eduardo para a menina como se tentasse entender um código. "Isso mesmo. Sofia, este é meu sobrinho, Ricardo." Sofia olhou para Ricardo com a franqueza típica das crianças. "O senhor parece bravo", observou ela. Ricardo forçou um sorriso que mais parecia uma careta. "Não estou bravo, pequena. Só surpreso." Depois que Mariana e Sofia saíram, Ricardo não conseguiu esconder sua irritação. "Tio, o que está acontecendo aqui? Uma faxineira e a filha dela? Isso não é apropriado." "Apropriado para quem?" "Para você, para a família. O senhor é Carlos Eduardo Mendonça. Não pode ficar brincando de vovô com a filha da empregada." A expressão de Carlos Eduardo endureceu. "Ricardo, sugiro que escolha melhor suas palavras." "Tio, eu só estou preocupado. Talvez a medicação esteja afetando o seu julgamento."
Meu julgamento está perfeito. E pela primeira vez em meses, estou feliz. Sofia me trouxe de volta à vida. Ela trouxe de volta à vida? Tio, por favor, você não vê que essa mulher está usando a criança para se aproximar de você? É óbvio que ela está interessada na sua fortuna. Carlos Eduardo sentiu a raiva crescer no peito. Saia do meu quarto agora. Tio, eu só... Agora! Ricardo saiu. Mas Carlos Eduardo sabia que aquela não seria a última vez que teria problemas com o sobrinho. Nos dias seguintes, a relação entre Carlos Eduardo e Sofia se aprofundou ainda mais. A menina começou a chamar o hospital de casa do seu Carlos e a falar sobre ele para todos que quisessem ouvir. Foi Mariana quem trouxe uma preocupação que Carlos Eduardo não havia considerado. Senhor Mendonça, preciso conversar com o senhor sobre algo. Claro, Mariana. Do que se trata? É sobre Sofia. Ela está se apegando muito ao senhor. E isso é ruim? Não é ruim, mas... Tenho medo de que ela sofra quando o senhor receber alta e voltar para sua vida normal. A observação de Mariana atingiu Carlos Eduardo em cheio. Ele realmente não havia pensado nisso. O que aconteceria quando ele saísse do hospital? Como explicar para uma criança de 3 anos que a amizade deles tinha data para acabar? Mariana, eu não quero que nossa amizade acabe quando eu sair daqui. Senhor Mendonça, isso é muito gentil, mas nossos mundos são muito diferentes. O senhor tem sua vida, seus negócios, sua família. Minha família? Disse Carlos Eduardo com amargura. Minha família consiste em um sobrinho que só está interessado na minha herança e uma prima que não me visita há meses. Sofia e você são mais família para mim do que qualquer um deles. Mariana ficou em silêncio, claramente desconfortável com a intensidade da declaração. Além disso, continuou Carlos Eduardo, estou pensando em fazer algumas mudanças na minha vida. Grandes mudanças. Que tipo de mudanças? Carlos Eduardo havia estado pensando muito sobre isso. Sua experiência com Sofia havia mostrado o quão vazia sua vida havia sido. Todo o dinheiro, todos os negócios, todas as conquistas, nada disso havia trazido a alegria que ele sentia quando a menina sorria para ele. Ainda estou decidindo, mas posso dizer que envolve reestruturar completamente minhas prioridades. Naquela noite, depois que Mariana e Sofia saíram, Carlos Eduardo ligou para seu advogado. Doutor Tavares, preciso que venha me ver amanhã. Temos algumas questões legais importantes para discutir. Claro, Carlos Eduardo. Sobre os negócios? Sobre tudo. No dia seguinte, Dr. Henrique Tavares chegou com uma pasta cheia de documentos. Carlos Eduardo, você disse que queria reestruturar algumas coisas. Do que se trata? Henrique, quero criar uma fundação educacional focada em crianças carentes. Isso é admirável. Que porcentagem do seu patrimônio está pensando em destinar? 60%. Dr. Tavares quase derrubou os papéis. 60%? Carlos Eduardo, isso são bilhões de reais. Eu sei exatamente quanto é. E Ricardo, Fernanda, eles são seus únicos herdeiros. Eles receberão uma parte, suficiente para viverem confortavelmente, mas não o suficiente para desperdiçarem. Carlos Eduardo, posso perguntar o que motivou essa decisão? Carlos Eduardo contou sobre Sofia, sobre como uma criança de 3 anos havia mudado completamente sua perspectiva sobre a vida e sobre o que realmente importava. Entendo. E sobre a administração dessa fundação? Quero que Mariana Santos seja a diretora executiva. A faxineira? A mulher que criou a criança mais extraordinária que já conheci. Se ela conseguiu fazer isso com os recursos limitados que tem, imagine o que pode fazer com recursos ilimitados. Dr. Tavares respirou fundo. Carlos Eduardo, você tem certeza disso? Essas são decisões muito importantes. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Muito bem. Vou preparar os documentos. Alguns dias depois, Carlos Eduardo recebeu uma visita inesperada. Dr. Carvalho entrou no quarto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Como estão os exames, doutor? É sobre isso que preciso falar. Carlos Eduardo, houve uma melhora significativa na sua condição. Como assim? Os últimos exames mostram que a degeneração parou. Mais que isso,
Há sinais de regeneração em algumas áreas. Carlos Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Isso significa que com fisioterapia intensiva e tempo, você pode recuperar grande parte da sua mobilidade. Talvez não volte a ser exatamente como era antes, mas pode ter uma vida normal. Como isso é possível? Às vezes o corpo responde a fatores emocionais de formas que não compreendemos completamente. Seu estado mental melhorou drasticamente nas últimas semanas, e isso pode ter influenciado sua recuperação física. Naquela tarde, quando Sofia chegou para sua visita diária, Carlos Eduardo tinha lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura. "Por que o seu Carlos está chorando?" perguntou Sofia, preocupada. "Porque recebi uma notícia muito boa, pequena." "Que notícia?" "O doutor disse que eu vou melhorar, que vou poder sair da cama e andar novamente." Sofia pulou de alegria. "Ah, sério? O senhor vai ficar bom mesmo?" "Vou sim. E sabe por quê?" "Por quê?" "Porque você me ensinou a sorrir de novo. E quando aprendemos a sorrir de novo, nosso corpo também aprende a ficar melhor." Sofia o abraçou com toda a força dos seus 3 anos. "Eu sabia que o senhor ia ficar bom. Eu sabia." Mariana assistia à cena com lágrimas nos olhos. Ela havia acompanhado toda a transformação de Carlos Eduardo e sabia que Sofia havia sido realmente o catalisador da sua recuperação. "Mariana", disse Carlos Eduardo, "preciso conversar com você sobre algo importante." "O que é?" "Não hoje com Sofia aqui, mas amanhã gostaria de ter uma conversa séria sobre o futuro. O futuro de todos nós." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. As palavras de Carlos Eduardo ecoavam em sua mente. O que ele queria discutir sobre o futuro deles? Ela havia notado como ele olhava para Sofia, com um amor paternal que era impossível fingir. Mas também sabia que pessoas como Carlos Eduardo viviam em um mundo diferente do dela. No dia seguinte, durante sua pausa para o almoço, Mariana foi ao quarto de Carlos Eduardo sem Sofia, que havia ficado com a vizinha. "Onde está a minha pequena princesa?" perguntou ele imediatamente. "Deixei ela em casa hoje. O senhor disse que queria conversar." "Sim, é verdade." "Mariana, sente-se, por favor." Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, visivelmente nervosa. "Mariana, nas últimas semanas, vocês duas se tornaram a coisa mais importante da minha vida." "Senhor Mendonça, deixe-me terminar, por favor. Eu passei 58 anos construindo um império financeiro, acumulando riquezas, conquistando o que o mundo considera sucesso. Mas só quando Sofia entrou na minha vida é que entendi o que realmente significa ser rico." Mariana não disse nada, apenas escutou. "Ontem conversei com meu advogado sobre algumas mudanças que quero fazer. Grandes mudanças. E gostaria de saber se você estaria disposta a fazer parte dessas mudanças." "Que tipo de mudanças?" Carlos Eduardo explicou sobre a fundação educacional que estava criando, sobre sua decisão de destinar a maior parte da sua fortuna para ajudar crianças carentes e sobre sua ideia de que Mariana fosse a diretora executiva. "Senhor Mendonça, eu não sei o que dizer. Isso é incrível, mas eu sou apenas uma faxineira. Não tenho qualificação para dirigir uma fundação." "Mariana, você criou Sofia, uma criança de 3 anos que tem mais compaixão, bondade e inteligência emocional do que muitos adultos que conheço. Se você conseguiu fazer isso, consegue qualquer coisa. Mas eu não entendo de administração, de negócios. Isso se aprende. O que não se aprende é ter um coração bom. E você tem o melhor coração que já conheci." Mariana ficou em silêncio por um longo momento. "Posso pensar sobre isso?" "Claro, mas tem outra coisa que quero discutir." "O quê?" Carlos Eduardo respirou fundo. O que ia dizer a seguir poderia mudar tudo. "Mariana, eu gostaria de adotar Sofia." As palavras ficaram suspensas no ar por vários segundos. Mariana sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. "Adotar? Sofia,
legalmente. Quero que ela seja minha filha oficial. E você? Gostaria que você fosse minha esposa. Mariana se levantou da cadeira abruptamente. Senhor Mendonça, Isso é... Não posso... Por que não? Porque somos de mundos diferentes. O senhor é Carlos Eduardo Mendonça. Eu sou uma faxineira. As pessoas vão dizer que sou interesseira, que só quero seu dinheiro. E você se importa com o que as pessoas vão dizer? Não para mim, mas para Sofia. Ela não merece crescer ouvindo que a mãe dela é uma aproveitadora. Carlos Eduardo estendeu a mão para ela. Mariana, olhe para mim. Relutante, ela olhou. Em todos esses anos, quantas pessoas se aproximaram de mim genuinamente interessadas em quem eu sou, não no que eu tenho? Mariana não respondeu. Nenhuma. Até Sofia aparecer. Uma criança de 3 anos que não sabia quem eu era, que não se importava com meu dinheiro, que só queria enxugar minhas lágrimas. E você que nunca me pediu nada, que sempre tentou manter distância, que trabalha honestamente para sustentar sua filha. Senhor Mendonça. Carlos Eduardo. Meu nome é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo você precisa? Não sei. Isso é tudo muito repentino. Entendo, mas quero que saiba que não estou fazendo isso por pena ou por impulso. Estou fazendo porque pela primeira vez na vida encontrei uma família de verdade. Naquela noite, Mariana conversou com sua vizinha e amiga, Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que cuidava de Sofia quando necessário. Mariana, minha filha, esse homem está oferecendo o céu para você e para Sofia. Dona Rosa, mas e se ele mudar de ideia? E se for só a gratidão pela recuperação dele? E se for amor verdadeiro? Você já pensou nisso? Como pode ser amor? Nós nos conhecemos há algumas semanas. Minha filha, às vezes o coração reconhece sua casa mais rápido que a mente. Você viu como Sofia se transformou perto dele? E como ele se transformou perto dela? Era verdade. Sofia falava de seu Carlos o tempo todo. Desenhava para ele, cantava para ele, contava histórias sobre ele. E Carlos Eduardo havia literalmente voltado à vida. Mas, Dona Rosa, e se der errado? E se eu aceitar e depois ele se cansar de nós? E se der certo? E se você estiver perdendo a chance da sua vida por medo? 2 dias depois, Mariana voltou ao quarto de Carlos Eduardo com Sofia. Seu Carlos, gritou a menina correndo para a cama. Oi, minha princesa, respondeu ele, abraçando-a forte. Mamãe disse que você fez uma pergunta importante para ela. Que pergunta? Carlos Eduardo olhou para Mariana, que assentiu com a cabeça. Sofia, como você se sentiria se eu fosse seu papai? Os olhos de Sofia se arregalaram. Meu papai? Papai de verdade? Papai de verdade. E a mamãe seria sua esposa, se ela quiser. Sofia olhou para a mãe. Mamãe, o senhor pode ser meu papai? Por favor? Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia, você tem certeza? Tenho. Eu sempre quis um papai, e o seu Carlos é o melhor papai do mundo. Mariana olhou para Carlos Eduardo, que esperava ansioso pela resposta. Carlos Eduardo, eu aceito. Aceito ser sua esposa, e aceito que você seja o pai da Sofia. Sofia gritou de alegria e pulou na cama, abraçando os dois ao mesmo tempo. Agora eu tenho um papai. Agora eu tenho um papai. Carlos Eduardo beijou a testa de Sofia e depois olhou nos olhos de Mariana. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida fazendo vocês felizes. E eu prometo que vamos fazer você feliz também, respondeu Mariana. Mas a alegria da nova família foi interrompida alguns dias depois quando Ricardo apareceu no hospital, acompanhado de sua prima Fernanda e um homem que se apresentou como Dr. Júlio Nascimento, psiquiatra. Tio Carlos, trouxemos Dr. Nascimento para uma avaliação, disse Ricardo entrando no quarto sem cerimônia. Que tipo de avaliação? Uma avaliação da sua capacidade mental. Estamos preocupados com algumas decisões impulsivas que você tem tomado ultimamente. Carlos Eduardo entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Vocês estão tentando me declarar mentalmente incapaz. Não exatamente, disse Fernanda falando pela primeira vez. Só queremos ter certeza
de que você está tomando decisões racionais. E que decisões são essas? Tio, soubemos sobre a fundação, sobre os 60% da herança e sobre essa situação com a faxineira e a criança, disse Ricardo com desprezo. Meu relacionamento com Mariana e Sofia não é situação nenhuma, é minha família. Família? Riu Fernanda. Tio Carlos, você conhece essa mulher há 1 mês e quer casar com ela e adotar a filha dela? Isso não é normal. Dr. Nascimento se aproximou. Senhor Mendonça, gostaria de fazer algumas perguntas, se me permite. Não permito. Não vou responder a pergunta nenhuma sem meu advogado presente. Tio, isso só vai tornar as coisas mais difíceis, disse Ricardo. Para quem? Para você que está perdendo bilhões de reais porque decidiu usar meu dinheiro para ajudar quem realmente precisa? A discussão foi interrompida pela chegada de Dr. Tavares, que havia sido chamado por Carlos Eduardo. Dr. Tavares, disse Carlos Eduardo, meus parentes estão tentando questionar minha sanidade mental. Entendo. Dr. Nascimento, vocês têm uma ordem judicial para essa avaliação? Não, ainda não. Mas, então sugiro que saiam do quarto do meu cliente imediatamente. Dr. Tavares, disse Ricardo, nós temos o direito de nos preocupar com nosso tio. Vocês têm o direito de se preocupar, mas não têm o direito de forçar uma avaliação psiquiátrica sem base legal. Depois que todos saíram, Dr. Tavares conversou com Carlos Eduardo. Eles vão conseguir uma ordem judicial? É possível. Vão alegar que suas decisões recentes são prova de instabilidade mental. E o que podemos fazer? Podemos nos antecipar. Vou solicitar uma avaliação psiquiátrica independente, feita por um profissional da nossa escolha. Se você for declarado plenamente capaz, será muito difícil para eles contestarem. Dr. Tavares organizou uma avaliação com Dr. Roberto Silveira, um psiquiatra renomado e respeitado. A avaliação foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, Carlos Eduardo conversou com Dr. Carvalho sobre começar a fisioterapia mais intensiva. Quero estar andando até o final do mês, disse ele. Carlos Eduardo, é melhor não criar expectativas muito altas. Doutor, eu vou casar em 2 meses e quero andar até o altar. Dr. Carvalho sorriu. A determinação de Carlos Eduardo era impressionante. Então vamos trabalhar duro. A fisioterapia começou no dia seguinte. Era dolorosa e exaustiva, mas Carlos Eduardo se recusava a desistir. Sofia vinha visitá-lo todas as noites e comemorava cada pequeno progresso. Papai, conseguiu mexer o dedão do pé, gritou ela em uma das sessões. Consegui mesmo, respondeu Carlos Eduardo, sorrindo apesar da dor. Mariana assistia às sessões sempre que possível, impressionada com a determinação dele. Você não precisa forçar tanto, disse ela uma noite. Preciso sim. Quero dançar com minha esposa no nosso casamento. Carlos Eduardo, mesmo que você não consiga andar, eu vou casar com você do mesmo jeito. Eu sei, mas quero conseguir. Por mim, por você, por Sofia. A avaliação psiquiátrica aconteceu numa terça-feira. Dr. Silveira passou 3 horas conversando com Carlos Eduardo, fazendo perguntas sobre sua vida, suas decisões, seus planos para o futuro. Senhor Mendonça, suas decisões recentes representam uma mudança significativa na sua vida. Pode me explicar o que motivou essas mudanças? Carlos Eduardo contou sua história desde o diagnóstico até o encontro com Sofia. Explicou como a menina havia mudado sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. E sobre a fundação educacional? Doutor, eu passei décadas acumulando dinheiro. Para quê? Para deixar para parentes que só aparecem quando querem algo? Prefiro usar essa riqueza para dar oportunidades para crianças que, como Sofia, têm potencial, mas não têm recursos. E sobre seu relacionamento com Mariana Santos? Mariana é a mulher mais íntegra que já conheci. Ela trabalha duro para sustentar a filha, nunca me pediu nada, sempre tentou manter distância profissional. Se ela fosse interesseira, seria muito mais fácil para ela ter se aproximado de mim quando eu estava vulnerável. Em vez disso, ela sempre foi cautelosa e respeitosa. E sobre a adoção de Sofia? Sofia me salvou, doutor. Literalmente me salvou.
Ela me ensinou que existe amor incondicional, que existe bondade pura, que existe alegria simples. Eu quero estar presente na vida dela, quero vê-la crescer, quero ser o pai que ela merece. Após a avaliação, Dr. Silveira conversou com Dr. Tavares. Doutor, posso dizer com absoluta certeza que Carlos Eduardo Mendonça está em pleno uso das suas faculdades mentais. Suas decisões são resultado de uma reavaliação madura e consciente das suas prioridades de vida. Não há absolutamente nenhum sinal de instabilidade mental ou incapacidade de julgamento. Com o laudo em mãos, Dr. Tavares conseguiu impedir qualquer tentativa legal de Ricardo e Fernanda de questionarem a capacidade mental de Carlos Eduardo. 3 semanas depois, Carlos Eduardo deu seus primeiros passos com a ajuda de um andador. Sofia estava lá, torcendo e batendo palmas. Papai, você conseguiu! Você está andando! Era verdade. Os passos eram lentos e vacilantes, mas eram passos. Carlos Eduardo chorou de emoção. Sofia, obrigado por me ensinar a nunca desistir. Eu não ensinei nada, papai. O senhor que é forte. 1 mês depois, Carlos Eduardo estava andando com uma bengala. Ainda precisava de apoio, mas estava andando. E conforme havia prometido, ele andou até o altar para se casar com Mariana. O casamento foi simples, realizado na capela do próprio hospital, com apenas alguns amigos próximos e funcionários presentes. Sofia foi a dama de honra e carregou as alianças com a seriedade de quem tem uma missão muito importante. Eu aceito Carlos Eduardo Mendonça como meu esposo, disse Mariana com lágrimas nos olhos. Eu aceito Mariana Santos como minha esposa, respondeu Carlos Eduardo, sua voz embargada de emoção. Quando o padre disse pode beijar a noiva, Sofia gritou, agora eu tenho uma família completa. Todos na capela riram e aplaudiram. Após o casamento, a família se mudou para uma casa menor que Carlos Eduardo comprou especificamente para eles. Ele vendeu a mansão em que vivia sozinho, dizendo que queria um lar, não um museu. A Fundação Sofia Santos Mendonça foi oficialmente criada 6 meses depois. Mariana, que havia começado um curso intensivo de administração, tornou-se a diretora executiva. A primeira escola da Fundação foi construída no bairro onde Mariana e Sofia moravam antes. Ricardo e Fernanda receberam heranças suficientes para viverem confortavelmente pelo resto das vidas, mas não os bilhões que esperavam. Inicialmente ficaram furiosos, mas com o tempo entenderam que Carlos Eduardo havia tomado a decisão certa. Glória Medeiros foi transferida para outro setor após algumas irregularidades administrativas serem descobertas. Mariana nunca soube exatamente o que aconteceu, mas suspeitava que Carlos Eduardo havia investigado o passado da supervisora. 2 anos depois, Sofia estava na pré-escola da primeira unidade da Fundação Sofia Santos Mendonça. Era uma criança brilhante e carinhosa, que falava para todos que encontrava sobre como havia salvado seu papai das lágrimas. Carlos Eduardo, que agora andava normalmente com apenas uma bengala para apoio em dias difíceis, visitava a escola todas as semanas. As crianças o adoravam e ele adorava contar histórias para elas. Papai, disse Sofia uma noite, enquanto Carlos Eduardo a colocava para dormir. Você se lembra de quando nos conhecemos? Claro que me lembro. Você perguntou se podia enxugar minhas lágrimas, e agora você não chora mais. Choro sim, pequena, mas agora são lágrimas de alegria. Que diferença faz? Toda a diferença do mundo. As lágrimas de tristeza vêm da solidão. As lágrimas de alegria vêm do amor. E nós temos muito amor na nossa família, né, papai? Temos o amor mais bonito do mundo, Sofia. 3 anos depois do primeiro encontro, Carlos Eduardo estava em seu escritório da Fundação quando Mariana entrou com uma notícia. Carlos Eduardo, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Sofia vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Carlos Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Você está grávida. Estou. Ele se levantou da cadeira e a abraçou, girando-a no ar. Mariana, não acredito. Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê, confirmou ela, rindo. Sofia já sabe? Ainda não. Queria contar para você primeiro.
Vamos contar juntos. Naquela noite eles contaram para Sofia, que então já tinha 6 anos. Um bebê? Um bebê de verdade? Perguntou ela animada. Um bebê de verdade, confirmou Carlos Eduardo. Eu vou ser irmã mais velha. Vou ensinar tudo para ele. E se for menina? Vou ensinar para ela também. Vou ensinar a enxugar lágrimas quando alguém estiver triste. Carlos Eduardo e Mariana se olharam e sorriram. Sofia havia aprendido a lição mais importante da vida, que o amor cura tudo. 9 meses depois, Pedro Carlos Mendonça nasceu. Sofia estava esperando na sala de parto do hospital, o mesmo hospital onde tudo havia começado, quando o Dr. Carvalho trouxe a notícia. Sofia, você tem um irmãozinho. Posso ver ele? Claro. Quando Sofia viu o irmãozinho pela primeira vez, ela se aproximou dele com o mesmo cuidado que havia demonstrado com Carlos Eduardo anos antes. Oi, Pedro. Eu sou sua irmã Sofia. Se você chorar, eu vou enxugar suas lágrimas. Tá bom? Carlos Eduardo, observando a cena, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lágrimas de alegria, como ele havia explicado para Sofia. 5 anos depois, a Fundação Sofia Santos Mendonça tinha 15 escolas espalhadas por São Paulo e estava expandindo para outros estados. Mariana havia se tornado uma das administradoras educacionais mais respeitadas do país. Carlos Eduardo, agora aos 66 anos, havia se aposentado completamente dos negócios para se dedicar à família e à fundação. Sua saúde estava estável e ele caminhava normalmente, apenas com uma leve rigidez em dias frios. Sofia, aos 9 anos, era uma menina inteligente e carinhosa, que adorava ler e desenhar. Ela ainda guardava o primeiro desenho que havia feito para Carlos Eduardo no hospital. Pedro, aos 3 anos, era uma criança alegre e travessa, que seguia a irmã mais velha para todos os lados. Em uma tarde de domingo, a família estava no parque quando Pedro caiu e ralou o joelho. Ele começou a chorar, e Sofia imediatamente se aproximou. Pedro, quer que eu enxugue suas lágrimas? Perguntou ela, exatamente como havia perguntado para Carlos Eduardo anos antes. Quero, respondeu Pedro soluçando. Sofia enxugou delicadamente as lágrimas do irmão e depois beijou seu machucado. Pronto, agora dói menos. Carlos Eduardo observava a cena com Mariana. Ela aprendeu bem, disse Mariana. Ela ensinou bem, corrigiu Carlos Eduardo. Sofia não aprendeu a enxugar lágrimas comigo. Ela me ensinou que às vezes a cura mais poderosa é simplesmente alguém se importar o suficiente para estar presente na nossa dor. E agora ela está passando isso adiante. É assim que as coisas boas se perpetuam no mundo. Uma criança de 3 anos ensina um homem de 58 anos sobre amor incondicional. E ele usa essa lição para criar oportunidades para outras crianças aprenderem e ensinarem amor também. Você acha que ela entende o impacto que teve na sua vida? Não completamente. Para ela, ela só queria ajudar um homem triste. Mas um dia, quando ela for mais velha, vou contar toda a história. Vou contar como uma pergunta simples. Posso enxugar suas lágrimas? Mudou não apenas minha vida, mas a vida de milhares de crianças que agora têm acesso à educação por causa da fundação. E se ela não tivesse perguntado? Carlos Eduardo pensou na pergunta. Provavelmente, eu teria me isolado completamente, deixado a doença me consumir e morrido sozinho e amargo. Ricardo teria herdado tudo e desperdiçado em jogos e vida luxuosa. Não haveria fundação, não haveria escolas, não haveria família. É incrível como um momento pode mudar tudo. Não foi apenas um momento, Mariana. Foi um momento de coragem. Sofia teve a coragem de se aproximar de um estranho que estava sofrendo. Você teve a coragem de me permitir entrar na vida de vocês. Eu tive a coragem de abraçar uma segunda chance de ser feliz. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Carlos Eduardo e Mariana estavam na varanda observando as estrelas. Carlos Eduardo, você tem algum arrependimento? Arrependimento? Sobre o quê? Sobre ter mudado sua vida tão drasticamente. Sobre ter aberto mão da maior parte da sua fortuna. Sobre ter escolhido uma vida simples em vez da vida de empresário bilionário.
Carlos Eduardo riu. Mariana, você sabe qual era meu maior medo antes de conhecer Sofia? Qual? Morrer sozinho. Morrer sem ter amado verdadeiramente e sem ter sido amado verdadeiramente. Eu tinha bilhões, mas não tinha nada que realmente importasse. E agora? Agora eu tenho tudo. Tenho você, tenho Sofia, tenho Pedro. Tenho uma família que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Tenho um propósito que vai além de acumular dinheiro. Tenho a chance de ver crianças tendo oportunidades que não teriam de outra forma. Mas você ainda é rico, mesmo tendo doado 60%. Sou rico de formas que não sabia que existiam. Sou rico em amor, em propósito, em significado. O dinheiro que ainda tenho é mais do que suficiente para nossa família viver confortavelmente e para a fundação continuar crescendo. Sofia fez isso tudo acontecer. Sofia mostrou o caminho. Mas todos nós escolhemos caminhar por ele. 10 anos depois, Sofia estava com 19 anos e cursava pedagogia na universidade. Ela trabalhava meio período na fundação durante as férias e tinha planos de se tornar diretora de uma das escolas após se formar. Pedro, aos 13 anos, era um adolescente inteligente e questionador, que adorava ciências e tinha o sonho de se tornar médico pediatra. Carlos Eduardo, aos 71 anos, ainda estava ativo na fundação, embora menos intensamente. Sua saúde estava boa para a idade, e ele caminhava todas as manhãs no parque com Mariana. A Fundação Sofia Santos Mendonça havia se tornado uma das maiores organizações educacionais do país, com mais de 100 escolas e programas de bolsas que haviam beneficiado mais de 50 mil crianças. Em uma tarde, Sofia estava organizando fotos antigas quando encontrou um envelope com o primeiro desenho que havia feito para Carlos Eduardo no hospital. Ela o levou para ele. Papai, olha o que encontrei. Carlos Eduardo pegou o desenho e sorriu. Era uma figura humana feita de palitos e círculos, mas com um sorriso enorme. Você lembra de quando fez isso? Lembro, eu queria que o senhor sorrisse. E conseguiu. Mais do que isso, você me ensinou que valia a pena sorrir. Papai, posso fazer uma pergunta? Claro. Se nós não tivéssemos nos conhecido, o que você acha que teria acontecido? Carlos Eduardo olhou para a filha, porque Sofia sempre seria sua filha, independentemente de não serem parentes biológicos. Honestamente, acho que eu teria desistido de tudo, da vida, da saúde, da esperança. E agora? Agora eu mal posso esperar para ver que tipo de mulher você vai se tornar, que tipo de mãe você será um dia, como você vai usar tudo o que aprendeu para fazer o mundo melhor. Aprendi com os melhores pais do mundo. Sofia, você já fazia o mundo melhor quando tinha 3 anos. Você só não sabia. Como? Você salvou um homem que estava perdido e, através dele, acabou salvando milhares de outras crianças que agora têm oportunidades que não teriam. Isso se chama efeito borboleta. Uma pequena ação pode mudar o mundo inteiro. Sofia abraçou o pai. Eu te amo, papai. Eu também te amo, minha princesa. Mais do que todas as estrelas do céu. Naquela noite, Carlos Eduardo estava em seu escritório trabalhando em suas memórias, quando Mariana apareceu com uma xícara de chá. Ainda escrevendo? Quase terminando. Quero deixar nossa história registrada para as futuras gerações da família. E para as crianças da fundação também. Principalmente para elas, quero que elas saibam que qualquer ato de bondade, por menor que seja, pode mudar uma vida completamente. Qual vai ser o título? Carlos Eduardo pensou por um momento. Posso enxugar suas lágrimas? A pergunta que mudou tudo. Perfeito. Mariana, você já pensou em como nossa vida poderia ter sido diferente se Sofia não tivesse feito aquela pergunta? Penso nisso às vezes. Mas acho que de alguma forma nós nos encontraríamos. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Você acha? Tenho certeza. Sofia foi só o cupido da nossa história. Carlos Eduardo sorriu e voltou a escrever. Na última página do livro, ele escreveu: Para Sofia, que me ensinou que às vezes a cura mais poderosa é simplesmente perguntar: posso enxugar suas lágrimas? Para Mariana,
que me ensinou que o amor verdadeiro vale mais que toda a riqueza do mundo. Para Pedro, que me ensinou que a felicidade se multiplica quando dividida. E para todas as crianças que um dia lerão esta história, lembrem-se de que vocês têm o poder de mudar o mundo, uma lágrima enxugada por vez. Fim da história. E agora, querido ouvinte, conte-nos o que achou desta história. Você acredita que pequenos gestos de bondade podem realmente mudar vidas inteiras? Já viveu ou presenciou uma situação onde a compaixão de uma criança fez toda a diferença? Deixe seu comentário compartilhando suas experiências e reflexões. Sua opinião é muito importante para nós. E se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que preparamos especialmente para você. Obrigado por nos acompanhar.